Oi pessoal, esse vai ser um vídeo diferente. Eu vou fazer um tutorial bem completo de como transformar um dado que é complexo em uma rede de relacionamentos, usando o Graph e outras ferramentas. A gente vai pegar esses dados aqui da produção intelectual estrito sensu no Brasil. Era dividido por tipo de material. Eu vou ficar olhando para a tela, tá? Mas só para a gente conseguir fazer aqui. Era dividido por tipo de material. Então eu fiz o download de é, periódicos, tá? É artigo em periódicos. Eu prefiro o formato CSV do que o Excel. Então, o Excel está dividido em duas partes, eu baixei em uma parte só. Para a gente trabalhar a questão dos dados, ele é um arquivo grande, são 500 megas, eu não vou baixar novamente aqui, mas é só clicar aqui e baixar, tá? A gente vai usar o OpenRefine para trabalhar esses dados, porque eles são dados muito grandes. Então, vim aqui em criar um novo projeto, seleciono o arquivo que eu quero trabalhar, é esse de 500 megas, e clico em próximo. OpenRefine é só instalar, tá, no computador, é baixar e instalar. Ele vai dar uma pré-visualização pra gente aqui. Eu vou só modificar aqui o nome, tá, só para ficar como teste aqui. Deu certinho, ele mostrou todas as configurações, é isso mesmo, então a gente cria o projeto. Esse é um projeto bem grande, tá? É uma base bem complexa. Pode ver que coloquei 4 megas aqui. Olha, ele tem 1 milhão, quase 1.200.000 registros. A gente tem que ver aqui que ela tem um ID, mas o OpenRefine ele mostra algumas questões para a gente. Por exemplo, a questão de duplicado. E não mostra aqui, dá 490 IDs duplicados. Então, essa base ela tem a informação, porque provavelmente todas as instituições enviam produção pro Mac e ele junta tudo, mas ele não deduplica, tá? Então, a gente, para identificar duplicação, vem aqui em produção, faceta, personalizados e faceta por duplicado. Aí sim, ó, tem 744.000 registros que tem duplicações e 400.000 que não tem. Então, a gente seleciona os 400.000 que não tem e exclui essas linhas. Remover linhas que corresponderam. Então, a partir daqui, a gente tem 744.300 linhas que tem alguma duplicação no título, que é a única forma, assim. É a questão mais precisa. Precisa? Não, porque pode ser que tenha editorial, aqueles títulos que realmente eles não, eles são muito básicos, né? Mas tipo, considerando que a gente está numa a ciência é complexa, né? A gente tem essa possibilidade, ó. Então, zerou aqui, temos 700.000 registros que tem, com certeza, uma duplicação. Mas normalmente a gente não consegue usar como que eu posso falar? O título como um ID único, tá? Porque ele tem diversos problemas. Então, o que é preciso fazer? A gente precisa converter esse título em um ID. A gente vem aqui em editar coluna, adicionar uma coluna baseada nessa. Tem o evalue.md5. Isso? Então a gente cria uma nova coluna, que é ID prod, pode ser ID prod, cujo o valor vai ser um MD5 desse valor, quer dizer, um hash que representa de uma maneira única esse valor aqui. Então a gente consegue transformar esse toda essa string aqui num hash único. Aí dou OK. A partir daí a gente tem um hash único da produção e tem, por exemplo, o que eu preciso fazer de rede?
Eu poderia fazer por programa, tá? Então pegar o ID único do programa aqui e fazer, só que o programa é muita coisa. Outras informações que a gente tem, ó, nome de produção, nome de formulário, área de concentração. Dava para fazer um área de concentração, depois eu vou fazer. Mas por enquanto a gente vai fazer a da por instituição, tá? Então a gente vem aqui em por sigla de instituição de ensino e a gente vai exportar isso num formato que entenda que, ó, a gente relaciona esse ID único com a. Ó, só vamos ordenar aqui, só para vocês verem o que a gente fez. A gente depois vai exportar esse aí, aqui, ó. Por exemplo, ó, o mesmo título tem o mesmo hash, mesma coisa para cá. Então a gente imagina que nesse caso são dois programas diferentes da Universidade Federal de Minas que estão fazendo, que tem uma colaboração, mas pode ser que em algum momento a gente vai ter colaboração entre instituições, é isso que a gente quer pegar. Mas eu vou relacionar o ID da produção com a sigla da instituição. Então, eu venho aqui exportar tabela personalizada, desmarco todos aqui, eu só quero o ID da produção e a sigla da entidade de ensino, beleza? Vem aqui em download, tem que ser por vírgula, tá? E download. Beleza, ó, 27 megas. A gente vai usar um programa que é Table2Net, que é desenvolvido pela Media Lab lá na França, tá? Do Sciences Po. Pegar esse arquivo que a gente acabou de subir aqui, ele transforma uma tabela em rede para gente. Então isso aqui ele facilita bem o nosso trabalho. Então a gente vai pegar escolher o tipo normal, tá, de rede, que são os dois pontos aqui, os edges, né? E o relacionamento é aquela string que nós estamos fazendo. O que define os nodes, né? No caso aqui, vai ser a sigla da entidade de ensino. Então, a gente está vendo que tem uma por célula, né? Esse programa é bem completo, tá? Você pode usar tabelas complexas para fazer esse tipo de abordagem. Então, a gente pega ele define que é um por célula, e para linkar, a gente vai usar o ID da produção. Então, o ID da produção que define o link. E é importante, nesse caso, selecionar o peso. Então, é o peso, porque a quantidade de vezes que tem esse relacionamento gera um peso. Clicar em build aqui. Ele vai dar um errinho aqui, mas ele vai funcionar. Vocês estão vendo que a gente está trabalhando com dados bem complexos, tabela de 700 mil itens, tá? Então, às vezes não é tão rápido, mas é só para mostrar como que funciona esse modelo. Talvez eu tenha que fazer um corte aqui, mas acho que não vou fazer não. Vou esperar aqui para vocês verem que demora um pouquinho, tá? E ele ocupa bem a questão do processador, você vê que ele já está mais rápido, ele funciona, se eu não me engano, ele funciona diretamente na máquina. Quem está processando é a minha máquina, não o servidor do Tributinal. Ó, deu um erro aqui, mas ele vai baixar. Então, ele baixou um network traço 1 aqui, ponto .gef. Aí eu venho aqui nos meus downloads, eu tenho network.1.gef. Ele vai abrir no Gef e a gente vai importar esse arquivo aqui. Vou tentar parar de ver isso aqui. Ele vem aqui para importar. A gente define qual a estratégia, se está mesclado, dirigido ou não. Nesse caso, ele não tem direção, tá? Ele identificou 532 nós e 22.475 arestas. A gente dá OK aqui, eu só vou baixar.
virou uma rede, assim, que não dá muito para entender. Existem diversas formas, tá? Eu vou identificar uma aqui que eu costumo usar mais, que é o Open Order, mas cada um define qual que é o melhor. Depende muito do, do tipo de rede que está trabalhando, tá? Ainda assim, tem um monte de ponto. A gente já identificou que assim, tem um grande conjunto aqui, um grande conjunto maior aqui, e tem pontos perdidos na rede aqui, né? Então isso aqui já traz algumas coisas pra gente. O Geth permite a gente colocar o label, ó, então eu já sei o que que é aqui, mas ainda não estou conseguindo ler, não está muito legível. Eu vou diminuir o tamanho do edge, das colunas, e aí vamos tentar transformar isso aqui em mais legível. Ele tem algumas estatísticas, tá, que são importantes. A gente vai usar um grau de modularidade. E eu testando, descobri que 0.5 nesse caso específico, modularidade é quanto menor é o que eles chamam de resolução, maior quantidade de comunidades, tá? Ele identifica clusters, então comunidades relacionadas em comum. Ó, eu rodo, eu descobri que tem 15 grandes comunidades aqui no nesse caso. Então a gente consegue vir aqui e definir a cor para cada uma das comunidades. Usando modularidade class, ele tem aqui, só que normalmente ele mostra 8 com cores, o resto tudo cinza, não é isso que a gente quer. Então tem que clicar aqui em paleta, gerar, tirar a seleção. Toma cuidado porque às vezes quando você gerar um grande quantidade de cores, ele costuma dar um erro, tá? Aí gerou aqui e aí aplicar. Pronto, a gente já tem aplicado as cores das paletas, mas ainda não está legível. Então vamos ver o que a gente pode tornar mais legível. O Graph tem expansão, então a gente consegue aumentar um pouquinho aqui e deixar mais. E ele tem uma função que eu acho interessante, que é a do... Ah, tá. Vamos mudar o nome aqui para aparecer o nome mais complexo. O rótulo aqui. Eu costumo usar Node Size para usar o tamanho do nó, fica mais bonitinho aqui. Então, pelo tamanho do nó, a gente já consegue ver aqui os nomes maiores, mas ainda tem aqui que está um pouco ilegível. Ele tem uma função que é não sobrepor, então a gente roda ela vai conseguir ampliar aqui para tirar essa sobreposição de nomes aqui. E aí, a partir daí, a gente já consegue identificar algumas questões. Existem clusters aqui, ó, o laranja, o USP, Unicamp, o USP Ribeirão, o FABC, o FAC, o FABC, a Unifesp, que tem um cluster aqui, e se eu não me engano tem um também que é o ajustar rótulos. Pronto, a gente conseguir ler todos e nenhum rótulo ficar em cima do outro, tá? Mas aí a partir daqui é que a gente consegue explorar os dados, tá? Aqui tem um conjunto grande de dados, aqui tem outro, então a gente sabe, ó, o FRN, o FPE, e toda vez que você clicar em um, por exemplo, você consegue avaliar quais, quais relacionamentos tem. Então, eu sei que é o FPE aqui não tem com o IFRN, ou com o IFMA, pois não nesse caso aqui do que a gente tá abordando, mas, ó, por exemplo, tipo, o IFAL, dá para ver todas as instituições que o IFAL tem algum tipo de colaboração. Isso aqui é bem legal. Aí depois dá para transformar mais legível, conseguir, às vezes, usar tamanho. Então, por exemplo, eu quero, por tamanho de nó, usando um ranking do, da ocorrência, tá? Acho que colocar 10 aqui, eu acho que já é o suficiente. Aumentar aqui um pouco, deixar um pouquinho maior os que são maiores, né, que tem maiores relacionamentos, e os menores deixar um pouquinho menor, assim. E, assim, o céu é o limite, nesse caso, da gente poder explorar esses dados e entender melhor um pouco de como é o relacionamento entre as instituições federais aqui
aliás, entre instituições de ensino superior, tá, e a colaboração entre elas para a produção de papers, no caso usando dados abertos de 2017 a 2020. E é isso, desculpa pelo vídeo longo, mas eu acho que é interessante compartilhar com vocês essa informação. Até mais.